mesmo os mestres que Deus deixou, o Papa e os bispos, para nos ensinar, se não tomarem cuidado, podem se desviar. E assim podemos encontrar um bispo ensinando errado, ou mesmo o Papa. Como corrigir e ver o que é que a Igreja ensina oficialmente através do tempo e então poder me guiar direito. Assim a Igreja é a minha orientadora. Ela é orientadora, primeiro, das capacidades naturais do ser humano. E por isso ela é a mestra do raciocínio humano em seus fundamentos, que nós chamamos filosofia. Ela colocou, Deus colocou na Igreja, grandes doutores neste ponto da filosofia, e mais ainda nos pontos daquilo que Deus revelou para a salvação, que é a teologia. O maior dos mestres ao longo dos séculos, desde os apóstolos para cá, foi Santo Tomás de Aquino. E ele nos apresenta todo um programa filosófico adequado para nós nos dirigirmos direito. Pesquisando os esforços humanos no campo do raciocínio da filosofia, ele viu que Aristóteles, que era um pagão, mas um homem muito inteligente e equilibrado como homem, deixou princípios muito importantes. E então a filosofia aristotélica se apresenta a nós como os elementos de que Santo Tomás se serviu para estruturar todo um pensamento filosófico adequado para nos guiar. Então isso é o quê? É a Igreja me ensinando. É a Igreja me ensinando. Assim, por exemplo, os primeiros princípios. A gente aprende aí que o ser humano é capaz de descobrir a verdade. É capaz de descobrir a verdade. Ora, será que há alguma pessoa que queira fazer filosofia e afirme que não se pode descobrir a verdade? Sim, principalmente nos últimos séculos para cá, nesses tempos confusos em que vivemos, há filósofos, maus filósofos, fracos filósofos, filósofos ordinários de terceira classe, que ensinaram que a verdade não pode ser achada. O que é uma burrice. Porque, reparem bem, se eu digo a verdade não pode ser achada, eu achei uma verdade, ela não pode ser achada. Você descobriu essa verdade, então a verdade pode ser achada. Esses pensadores modernos, que eu não posso passar o dia inteiro falando disso, mas eu quero um pouquinho falar sobre as riquezas da Igreja que nos ensina e nos orienta. Esse é o tema da reflexão de hoje. Então, reparem bem, primeiro filósofo desses últimos tempos, com essas ideias estranhas, mais forte, é um protestante alemão chamado Immanuel Kant. Immanuel Kant ensinava um absurdo, uma maluquice. Ele dizia assim: nós não somos capazes de perceber como as coisas são. Então, na nossa cabeça, fabricamos um modo de pensar das coisas que está dentro de nós. Não é o que a coisa é. Kant, se você descobriu que nós não somos capazes de descobrir como as coisas são, é porque você descobriu e viu que a gente pensa errado. Então você pensa certo e mais ninguém?
Baseado nessa ideia maluca, um outro pensador que ficou famoso também foi Hegel, também alemão. Hegel dizia que a realidade que a gente pega, a compreensão nossa, é da afirmação de uma coisa. Depois dessa afirmação descobre o contrário dela. Ele chama a primeira de tese, a segunda de antítese. Depois as duas entram em choque e faz um resumo que ele chama de síntese. Baseado em que ele inventou essa? Justamente esse pensamento de Kant, de que a gente não sabe como as coisas são, a gente inventa. Foi desse homem que nasceu um pensamento que é o pior do mundo, que se chama marxismo, e que, colocado na prática, tem o nome de comunismo. Tem o nome de comunismo. Marx, um sujeito judeu, que virou protestante, depois ficou sem acreditar em coisa nenhuma, nem mesmo em Deus, disse que essa noção de Hegel, de que existe a afirmação, depois o contrário, depois do choque que forma a síntese, ele então diz que essa primeira é a matéria, só existe a matéria. Ele diz que não existe espírito. Deus não existe, a gente não tem alma, não existe anjo. A matéria, uma vez pensada, provoca o contrário. Das duas vem o choque, esse choque é a síntese. Ele então diz que a história humana é assim. É esse caminhar de procurar achar o contrário e entrar em choque. E esse caminhar vai progredindo, porque cada síntese, uma vez fabricada, vai ser tese para novo giro. Não sei se estão me entendendo essa maluquice, mas as ideias, na verdade, as ideias dos idealistas, é assim que a gente chama esses pensadores que negam a realidade, a capacidade de conhecer a verdade, e colocam tudo na cabeça. Assim ensinou e quis implantar o comunismo. Ele então ensinou na prática o comunismo, provocar revolta de filho contra pai, de empregado contra patrão, de governado contra governante, até virar aquela bagunça completa. Ele então diz que a primeira parte é a tese, a segunda é a antitese. Depois entra em choque e vem o domínio completo do chamado comunismo, em que todo mundo, como escravo, tem que entrar na ordem, até aparecer a síntese. Aparecer a síntese, que é quando todo mundo entrar em ordem, não houver mais, ninguém mais tiver nada, todo mundo tiver tudo distribuído, tudo pela força de um poder que ele chama ditadura do proletariado. Então chega a síntese. Mas, Marx, você não está defendendo a ideia de Hegel? O processo não é um processo contínuo? Depois que surge a síntese, não vai ser tese para novo caminho? Então quer dizer que na hora que todo mundo encontrar a paz e acabar o governo, que virar o mundo um paraíso, vai ser tese para nova guerra.
É um trabalho inútil. É um trabalho absolutamente inútil. Na prática, porém, o que é o comunismo que o comunismo faz? Dá direito às revoltas, dá direito a tomar tudo de todo mundo, dá direito a um bloco sabido controlar tudo. E o que é que esse bloco sabido vai fazer? Ficar dono de tudo. Foi assim que aconteceu com a Rússia, onde um número imenso de russos foram mortos para eles implantarem esse regime. E é isso que eles querem fazer no Brasil. É isso. Tudo isso a igreja nos ensina como mal, como errado. E se eu aprendo direitinho os princípios católicos, então eu vivo em ordem, em paz. Aceito as diferenças. Não vou imaginar tolamente que todas as pessoas são iguais. Porque não são. Uns são mais fortes do que outros. Outros são mais inteligentes do que outros. E assim por diante. A igreja então vai nos ensinando. Mas enquanto ela vai ensinando, vão aparecendo ideias. Entre elas, por exemplo, aquelas que estão entre nós muito facilmente atrapalhando a vida católica. Por exemplo, o protestantismo, por exemplo, além do comunismo, o espiritismo. Mas a igreja tem resposta para explicar tudo isso. Tudo isso. Mesmo quando, às vezes, o texto da Bíblia não parece claro, ela vem e explica com as luzes que Deus deu a ela. Rapidamente, quais são as ideias básicas do erro protestante? A primeira ideia básica do erro protestante é que Deus não deixou uma autoridade para nos governar, que isso é o Papa com os bispos. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. Cada um, então, pode pegar a Bíblia e ler, e tem luz para isso. Ora, cada cabeça é o mundo, lá vem a confusão. O Espiritismo. Qual é o erro principal que o Espiritismo espalha por aí? É a metempsicose, a reencarnação, não é? Eles dizem que quando a pessoa morre, a alma encarna em outra criancinha que nasce. Para ela, na outra vida, pagar os pecados que ela cometeu na anterior. A gente sabe que ninguém pode se corrigir de um defeito se não souber o motivo. Imagine um menino que faz uma coisa muito errada hoje, bem grave, que merecia uns bolos. Um ano depois o pai chega e... Pode ser isso? Ele está se lembrando de lá do que aconteceu um ano passado. Assim, a reencarnação é assim. Se é verdade que a pessoa paga os pecados da outra vida, lembra de quê? Lembra de quê? Não é verdade. Depois, se houvesse reencarnação, cada ano tinha menos gente na Terra, não é? Porque aquele já reencarnou bastante, não vai reencarnar, não volta mais. Aí vai diminuindo. Não, vai aumentando gente cada vez mais. Aumentando cada vez mais. Então a gente vê o absurdo que é o espiritismo.
E assim por diante. Assim por diante. Não dá para a gente ver tudo. Mas o que eu queria era o quê? Mostrarmos que nosso Senhor deixou uma religião para nos esclarecer, para nos orientar, para nos sustentar e podermos alcançar o céu. Todas as outras são invenção humana ou do demônio ou dos dois juntos. Todas. Então, você pensar que você é um bom católico, porque você também é muito amigo dos protestantes, porque eles também louvam a Deus, cada um de um modo diferente. A verdade é uma só. A verdade não é 2, 3, 4, não, gente. Então, nosso Senhor deixou uma religião, e é essa que deve ser conhecida, essa que deve ser praticada, essa que deve ser ensinada. Eis aí, esta que deve ser amada. Então, você ama a Igreja Católica? Você pratica direitinho a Igreja Católica? Você combate o que ela combate? O que a Igreja Católica combate? O pecado. O pecado.